Oi, tudo bem, pessoal? Aqui é o Johnny Oliveira e hoje eu vou fazer uma análise do Assassin's Creed Unity, o novo jogo da franquia Assassin's Creed da desenvolvedora Ubisoft, que foi lançado aí no dia 11 de novembro para PC, Xbox One e PS4. O jogo aí que se passa durante a Revolução Francesa, no final do século XVII, onde a França passou por diversas transformações que derrubaram as tradições de monarquia, aristocracia e da Igreja Católica, fazendo o povo unido pelos conceitos de fraternidade, igualdade e liberdade, ir contra a monarquia. Com uma população e uma densidade histórica de 600 mil habitantes, Paris estava fervilhando. Então, o povo passando fome, sendo extorquido pelos altos impostos, resolveu ir às ruas, pegar em armas e lutar contra a monarquia. Muitas pessoas acham estranho aí não ter tido ainda um jogo da Revolução Francesa na série Assassin's Creed, já que a desenvolvedora Ubisoft é uma desenvolvedora francesa. Mas mais pra frente vocês vão entender que a densidade histórica e o número de pessoas na rua é importante para relacionar o evento histórico. Então, como eu acho que nas épocas anteriores eles não conseguiam colocar tantos NPCs em tela, então não foi possível fazer antes. Então eu acredito sim que é um jogo aí que já estava nos planos assim de serem desenvolvidos, já que a Revolução Francesa ela tem muitos detalhes assim que são pouco explicados ou um pouco estranhos. Então daria muita margem para você colocar os assassinos ou os templários agindo nesse período. A proposta do jogo é ser um ponto de partida para as pessoas que não jogaram jogos anteriores, com mecânicas de movimentação e de combate reformuladas, apresentando o protagonista jovem, o Arnold Dorian, que vai em busca de desejos pessoais e por isso ele acaba entrando para a Irmandade dos Assassinos. Dessa vez, além da jornada solitária, você também terá a ajuda de companheiros e algumas missões exclusivas para o modo cooperativo, com um grupo de no máximo 4 jogadores. A história em geral se trata da busca de Dorian por alguns objetivos pessoais e seu passado com a Templar Elise. É óbvio que rola uma tensão aí, mas só jogando para você saber. Em geral, a história é bem isolada dos outros jogos da série e se fecha em si mesmo. Não é necessário ter jogado nenhum jogo anterior para entender essa história, mas é claro que se você tiver jogado, você entenderá certas minúcias com um pouco mais de aprofundamento. Mas os acontecimentos se apoiam neles mesmos. Inclusive a parte do século XXI é bem curta, e dessa vez você não tem nenhuma interatividade ou jogabilidade. É como se você mesmo estivesse dentro do ânimo. Você não tem o nome do personagem que está utilizando a máquina para reviver as memórias do Arthur. É provável que essa escolha seja em prol de você sentir que você é o usuário do Animus revisitando essas memórias. A parte fraca, como eu disse, é que a história se fecha em si. Ela não adiciona nenhum evento novo, não responde a nenhuma pergunta deixada pelos jogos anteriores. A história é bem fluida, sem nenhuma grande reviravolta, mas bem executada. Os personagens históricos que aparecem são bem utilizados, e todo o contexto histórico se encaixa bem com a trama entre Arno e Elise. Inclusive, não pense aí que a Elise é uma princesinha, tal. Ela foge bastante desse estereótipo de princesinha a ser resgatada. Ela tem uma importância na trama bem grande. Existe uma parte da história que fica meio vaga. Quando você jogar, você vai entender o que eu quero dizer. Não é que deixe de responder algo. Simplesmente pula mesmo. Vai para o final sem mostrar o que levou àquela conclusão. Inclusive, eu posso dizer que a história entre os dois é bonita. A Elise é uma personagem interessante, o Arno é carismático, sem contar que dentro do jogo você tem as missões cooperativas, que são eventos históricos dentro da Revolução Francesa, mas sem ligação direta com a trama principal, mas que quando jogadas, elas ajudam a dar profundidade ao momento histórico. Todas as missões são bem variadas, tem missões para 2, 4 jogadores, mas nada impede aí de você fazer sozinho ou fazer em 3 pessoas. Quanto ao visual do jogo, o jogo tem uma variedade imensa de NPCs, vestuários, feições o suficientes para você jogar sem ter a sensação de repetição. Os ambientes internos são riquíssimos nas texturas e detalhes. Você consegue perceber quadros, estátuas, bordados, papéis de paredes, móveis, detalhes nos móveis. A quantidade de detalhes na arquitetura, você escalar Notre Dame ou você ver os entalhes, gárgulas e etc. desse período, andar pelas ruas, mudar de distrito e ver que as pessoas se vestem diferente conforme os distritos. Existe aí uma variação de horário, mas ela é bem pequena. Às vezes está um pouco de tarde, às vezes está um começo do anoitecer. As cutscenes são bem dirigidas, são interessantes,
mas elas estão rodando um pouco fluídas, conforme alguns problemas que eu vou relatar mais pra frente no jogo. As animações são bem legais, as execuções que o Arno faz durante o combate, toda a movimentação do combate é muito legal. Inclusive esse jogo ele tá todo adaptado para o público brasileiro, com dublagem ou legendas. E apesar da dublagem tá razoavelmente boa, tirando que eu não gostei muito da voz do Arno, porque a voz do Arno parece uma voz de um adolescente. Eu acho que precisava ser uma voz um pouco mais velha, assim, acho que pra encaixar. Apesar do Arno ter aí, eu acho que em média entre 25 e 30 anos, ele ficou com uma voz, assim, de tipo adolescente de 17 anos, assim. Quanto à jogabilidade, a movimentação, ela não tá muito fluida, por causa de alguns problemas que eu ainda vou explicar. O Arno corre, pula, faz parkour, anda furtivamente. Agora a volta do botão, né, você aperta o botão para entrar no modo furtivo. A diferença é que antes você tinha só um gatilho para escalar. Agora você tem um gatilho, mais um botão pra ir em direção para cima e o outro para baixo. Então fica mais fácil você tá correndo, decidir se quer subir ou se quer descer. Ficou mais interessante você andar pelos telhados em Paris. Os loads eles são um pouquinho demorados, assim, porque ele carrega tudo de uma vez. Mas enquanto você tá jogando, não tem mais load. Você vai entrar e sair de parte externa, interna, sem qualquer carregamento. Isso chega até a ser incrível de você pensar. É uma evolução sim, porque você tem um ambiente enorme, você não tem distinção, assim. O jogo ele corre perfeitamente nesse aspecto de você passar entre ambientes. Tem uns probleminhas aí com a escalada. Em alguns momentos, você tem uma área ali que o Arno poderia agarrar e ele simplesmente não faz. Mas no geral, a movimentação pelos telhados funciona bem. Também tem retorno do gatilho para entrar em movimentação furtiva, bem como usar coberturas para se esconder. Por outro lado, tiraram a possibilidade de esconder um corpo após um assassinato, o que é chato. Era interessante você ir limpando os mapas e escondendo os corpos para evitar a desconfiança dos guardas. Eu achei bem legal agora a maneira que você pode se deslocar para fugir de problemas durante o jogo. Aliás, Arno conta com bomba de fumaça, bomba atordoante, algibeira cheia de moeda, que você joga para atrair multidões e se esconder nelas, pistolas, rifles, a Hidden Blade clássica, né? Mas agora ela tem uma variação que ela permite fazer um ataque à distância. Na verdade, é só uma coisa técnica de você estar substituindo a Zarabatana pela essa Hidden Blade, que agora ela consegue atirar a lâmina. Agora você tem uma variação maior de armas. Você tem armas de haste, armas de uma mão, armas pesadas. Todas mudam bem a velocidade de ataque, a distância, dano causado pela arma. E essas armas ainda tem as variações delas. Você tem uma variação enorme de customização pelas armas. Você também conta com habilidades cooperativas que você pode compartilhar com seus amigos, como visão de águia. Você usa a visão de águia e todo mundo consegue enxergar o que você está marcar os inimigos com a sua habilidade. Você pode usar remédios e todos do grupo têm o benefício. Você pode usar um esconderijo para recarregar os itens e todo mundo recarrega. Você tem a habilidade de disfarce para todo mundo. Você também pode trocar sua vestimenta, como braçadeiras, capuz, peitoral, botas. Cada um amplia suas habilidades de furtividade e resistência a dano. Itens carregados. Conforme você evolui no jogo, vai adquirindo mais peças que podem ser combinadas, criando seu visual único, bem como ampliando suas habilidades conforme seu gosto pessoal. O problema disso é que tem muitos itens que você só consegue fazendo coisas específicas. E aí que entra um certo problema da Ubisoft do jeito que ela está tratando o Unity. É bem ampla a customização de personagens, porque além de você poder trocar os itens individuais, você também tem a possibilidade de usar trajes de personagens famosos. Você pode usar a roupa do Enzo Auditore, e entre outras coisas, assim. Você pode, dependendo do seu progresso nos jogos anteriores, você desbloqueia algumas coisas no Unity. Isso eu acho meio errado. Por exemplo, assim, putz, eu não joguei Assassin's Creed 1 e 2, então eu não consigo ter certos itens no jogo porque eu não joguei. Eu até entendo você criar esse sistema pra fazer as pessoas se interessarem mais pela franquia e acabarem consumindo os outros produtos.
Mas às vezes é irritante que todo momento assim tem alguma coisinha assim, olha, se você quiser esse item, vá no Assassin's Creed Initiates e conforme os pontos que você tem, você vai abrindo. Então eu acho que eu gosto quando as coisas estão ali no jogo. Eu posso ter o que eu quiser dentro dos $60 que eu paguei, sem ter que ter jogado o jogo anterior, sem ter que ter feito diversas coisas para conseguir isso. Quanto ao combate, o jogo se tornou mais difícil. Agora sua vida só se regenera através de remédios, os quais você encontra até com facilidade aí saqueando corpos. O contra-ataque agora ele tem um tempo bem específico para você reagir. Conseguir parar um ataque no momento certo abre uma abertura para um golpe. Mesmo com armaduras boas, eu que já fechei o jogo, os ataques inimigos causam dano considerável. Os atiradores são mortais, ser cercado e morrer é comum. É difícil reagir a diversos atacantes, obrigando você a ser mais ponderado aí no combate dos grupos. Então, recomendo-se que você seja um pouco mais furtivo. O jogo no geral é um pouco mais difícil que seus antecessores, mas nada que assuste ou torne ele frustrante. É uma dificuldade aí adaptável e interessante, ao ponto que você faz algum trecho um pouco mais complicado, você se sente recompensado. Os inimigos têm uma AI bem idiota, é possível você matar alguém sem o da frente perceber, mesmo com o barulho da morte e agonizando e o cara não percebe que o colega dele morreu. Só que tem algumas vezes que eles também te enxergam pela parede, cara. Inclusive eu acho que pelos bugs do jogo eles devem estar te enxergando pela parede. As missões têm variações para ser concluída. Você pode seguir direto para o seu alvo, ou procurar alguém para te ajudar, forçar uma distração, ou encontrar uma entrada alternativa. No começo de uma missão, você pode perscrutar o local, procurando maneiras aí de facilitar o seu objetivo. Isso é bem legal porque eu posso resolver de diversas maneiras a mesma missão e na hora que você vai conversar com alguém, às vezes a pessoa resolveu de outra maneira. E depois tem o fator de você jogar de novo e tentar fazer de outra maneira. Eu achei que ficou bem legal as missões. Inclusive as missões têm uma variedade bem grande, são interessantes. No cooperativo, você faz essas missões que estão fora da cronologia normal do jogo. Funciona da mesma maneira, variando entre 2 ou 4 assassinos, né? Pode ser 3 também. As missões são relativamente mais difíceis e precisam de certa cooperação. Cara, como é estiloso correr com seus amigos pelo telhado, fazendo os assassinatos duplos, coordenando a jogabilidade. No geral, jogar com pessoas aleatórias corta parte da experiência de comunicação e cooperatividade, porque a galera sai correndo, fazendo os objetivos sem ter essa conversa, assim, esse planejamento. Mas quando você joga com os amigos, fala, ó, cara, eu vou entrar por tal janela, você vai por outra janela, eu vou pegar aquele guarda, joga a bomba de fumaça que eu vou entrar e dar um assassinato duplo e tal. Cara, a experiência do jogo sobe muito. Inclusive eu acho que a parte cooperativa desse jogo, ela é a parte mais interessante. Eu acho, inclusive, que o próximo Assassin's Creed vai ter uma campanha pra você jogar ela inteira de forma cooperativa. Além das missões cooperativas, você tem as missões menores, que são as histórias de Paris. Você tem as missões do Café de Théâtre, você tem missões para descobrir um assassinato, side quests. O legal é que essas side quests, todas elas são bem encaixadas dentro do período histórico. Você consegue falar com o egiptólogo Chapolion, com a Madame Tussauds. As figuras históricas que aparecem são bem legais, assim. Algumas são um pouco genéricas, vá lá e pegue 3 coisas, ou vai lá e mate tal alvo. Mas ela expande bastante o jogo. E, tem muita coisa no mapa. Tem coisa pra caramba pra fazer. Eu joguei bastante, fiz principalmente as missões da história. E depois, durante a semana, eu fiz a side quest. Então, cara, tem bastante horas de jogo. Se eu não me engano, a campanha principal deve ter acabado em 8 horas. E, você também tem como base o Café de Théâtre, onde você pode pegar algumas missões e ganhar dinheiro e conseguir itens novos para customização. A diferença do Café Teatro é que as missões são um pouquinho mais... elas dão um retorno um pouquinho maior. Tem alguns eventos aleatórios, como bandidos ou valentões extorquindo dinheiro, que você pode intervir. É muito parecido com Watch Dogs, inclusive a Ubisoft tem essa mania, né? Ela coloca as coisas de um jogo em outro, assim, às vezes parece até que você está jogando o mesmo jogo. Então tem aquela parada do Eden Pace de você ver um cara correndo e ele roubou o item e você tem que ir lá e recuperar. Com toda certeza, assim, o mapa tá enorme, tem muitas horas de jogo para depois da campanha principal.
Bom, e agora eu vou falar das coisas que não são tão legais e que afetaram bastante o jogo. O jogo foi lançado dia 11 de novembro e ele foi lançado longe de estar na forma ideal que ele deveria ter sido lançado, com diversos bugs bizarríssimos, vídeos, compilações de bugs saindo pela internet. Não só é chato da desenvolvedora lançar um produto que esteja com tantos defeitos, é o fato da desenvolvedora tentar tapar o sol com a peneira. Além de ter dado um strike no vídeo que mostrava os bugs, pediu tempo de consideração para as críticas, diversas coisas que manchou um pouco a imagem da maneira que ela lidar. Uma coisa bem estranha desse jogo é que não foi dado para a imprensa, para os veículos, IGN, etc. Eles não receberam cópias do jogo antecipadamente para fazer a análise. Então você olha já como isso é estranho, né? Eles lançaram um jogo cheio de bugs, cheio de defeitos. Às vezes o ar não pega em lugar invisível, você vê NPCs se comportando de maneira estranha. Muitas coisas assim que tiraram o brilho do jogo, apesar de ser um ótimo jogo que, pô, deixaram bem triste. Agora no momento que eu faço esse vídeo, já saiu 2 patches de correção. Cada patch com 900 megas. Que já mudaram bastante coisa, o jogo tá melhor, removeram alguns bugs sim, mas ainda tem um problema da taxa de frames, que em alguns momentos cai a ponto de você perder o tempo de resposta para fazer uma defesa, entendeu? E atrapalha bastante a jogabilidade. Eu acho que a Ubisoft ela deveria ter adiado o jogo, lançado ele de maneira mais concisa. Apesar que hoje a gente tem na indústria uma muleta. O jogo às vezes está perto do final, eles têm que lançar e aí depois eles vêm com essa desculpa de vamos fazer patches de correção. Cara, o jogo ele tem que ser entregado perfeito no dia de lançamento. Essa muleta de usar os downloads, usar a possibilidade de atualizar o jogo, traz inúmeras vantagens, eu entendo. Antigamente o bug ficava no jogo eternamente, mas as empresas não podem se apoiar nisso. O jogo tem que ser lançado perfeito no dia de lançamento. Isso me deixou chateado pra caramba, porque em certas missões eu cheguei a cair dentro de uma parede, ter que voltar, então, pô, a experiência inicial foi bem ruim. Pô, melhorou, mas eu acho que, puta, sacanagem. E outra coisa, a Ubisoft, ela quer tanto te arrancar seu dinheiro que ela lança livro e ela colocou microtransações no jogo. Como funcionam essas microtransações? Você pode comprar uns Helix Points, ali, um pacote de pontos por preços variáveis, que você pode desbloquear coisas no jogo. Você pode comprar um boost para ficar mais forte por um tempo, um mais furtivo. E em todo momento a Ubisoft joga isso de querer uns trocados. Olha, compre os jogos anteriores para você desbloquear essa roupa nesse Assassin's Creed. Compre esse pacote de pontos aqui que você vai poder desbloquear, vai poder melhorar suas armas mais rápidos. Apesar que nada que você possa comprar com dinheiro no jogo, os pay to win, eles são pay to win. Tudo você consegue no jogo jogando. Mas essa parada de ficar esfregando na tua cara, tipo, olha, o jogo tá difícil, né? Ó, se você comprar isso aqui, vai te resolver. Puta, isso é tão chato, cara, porque me lança um jogo que tá longe do ideal e depois vem com isso de querer me vender um monte de coisa, Season Pass, ponto pra você evoluir. Até o aplicativo do celular você tem que pagar $1,99 pra você ter todas as funções. Então, essa política da Ubisoft de tentar tirar cada trocado do jogador, assim, é muito chata. E o jeito que ela está nesse jogo, tudo bem que nem eu te falei, não é um pay to win, você não precisa pagar pra conseguir evoluir no jogo. Mas a maneira que tá ali incomoda, eu acho super sem graça. Quanto à nota do jogo, eu vou te falar assim, é um jogo que ele tem muitas facilidades, é um jogo muito legal. Mas, por causa desses problemas assim, ele fica aí com uma nota 7. Cara, mas o trabalho que eles tiveram para reproduzir Paris e reproduzir o período histórico, as pessoas na rua cantando e etc. Pô, isso é bem legal. É chato porque você tá andando entre as pessoas cantando e do nada você vê uma velha flutuando, você vê pessoa andando de patinete, nego batendo um cara na parede, entendeu? Mas tudo ali tá perfeito e você tem essas coisinhas assim que, porra, deixam sem graça. Então, pessoal, esse foi meu vídeo, valeu, pô, dá um curtir, dá um joinha. Esse ficou grande porque eu queria explicar bem o jogo, tentar ser mais conciso nas próximas. Eu vou ver aí se eu faço um vídeo do Dragon Age, que eu já garanti, e do Far Cry. Então, pessoal, muito obrigado, assine o canal,
Compartilhe nas redes sociais que ajuda bastante. Valeu, fui!